Pá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Esse é o segundo vídeo, segundo capítulo mitos e lendas. sobre mitos e lendas. Hoje a gente vai falar sobre Hades e Perséfone. Foi pedido por algumas pessoas, mas o nome desse mito deveria ser A Busca de Deméter, né? Porque Hades e Perséfone quase não aparecem. Vamos lá. Então, começando o mito, a gente precisa falar de Deméter. Deméter, não Demeter. Como algumas pessoas às vezes escrevem. É isso não aí. são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Ou quase, né? Porque Quase. Deméter é a grande mãe fértil. Sim, A mãe que está ali esperando para ser semeada. Demeter. Ela é a deusa da agricultura, está muito ligada ao O que trigo. um acento não faz, né? Acento e vírgula são... Importantíssimos na gramática, se você quiser manter a sua sexualidade, seja ela qual for. A gente tem Deméter, então, que é a grande deusa. Ela teve um relacionamento com Zeus. E desse relacionamento saiu Coré. Saiu não, nasceu, né? É, saiu. Lá na Grécia, lá os deuses era tudo assim, né? Um saía da cabeça, a outra foi gestada na perna de Zeus, né? Sai. Os deuses lá, eles saem. Eles não nascem. Exatamente. Alguns estreiam, tipo Afrodite, né? Que veio caiu a semente cósmica de Urano no mar, ela veio pelas ondas numa concha, tipo meio surfista, assim. Mas a maioria da galera sai dos deuses. E a maioria da galera veio de Zeus, né? É, Zeus era o comedor geral. Não, Deus era incrível. E desse relacionamento entre Zeus e Deméter nasceu Coré, e depois vai se tornar Perséfone. Exatamente. E Deméter, como o Bruno falou, a grande mãe, né? Ela representa a terra. A gente só não vai falar que ela é Gaia, porque Gaia era uma titanesa. Mas era ela que representa. Para os romanos era Ceres. Isso. Está muito ligada à agricultura, à fertilidade da terra, a essa coisa da grande mãezona. Então ela está muito associada, isso vai ser importante a gente falar, vai estar muito associada na Cabala com o que a gente chama de Malhut, ou o reino, que é representado pelo número 10. O reino é onde tudo se manifesta, onde tudo acontece, onde tudo é discriminado. Então a gente vai ver qual é a relação mitológica dela com isso. Bom, e Deméter está lá no Monte Olimpo. Monte Olimpo é a morada dos deuses. E Zeus, para quem não sabe, acho que é legal falar, é o grande rei dos homens, dos deuses, é o governador da terra, do mundo da terra, né? É o chefão final. É o chefão. É, como a gente disse no último vídeo, o Todo-Poderoso. E Deméter ouve um grito que parecia ser da sua filha chamando por Zeus, mas algo como um socorro. E aí, socorro! Tipo isso. E aí Deméter foi ver onde é que estava sua filha. Ela geralmente ficava num lugar lá, colhendo flor, e não tinha ninguém lá. Sumiu. Desapareceu. E aí Deméter então pegou 2 tochas, uma em cada mão, e percorreu o mundo durante 9 dias. Então vamos lá, né? Ela pegou 2 tochas, né? Simbolizando um processo de iluminação, de busca de consciência. E aí 9 dias. O 9 ele está associado, o 9 é o número do iniciado. Então esses 9 dias quer dizer que ela passou por um processo iniciático durante 9 dias, e aí no 10º dia ela encontrou quem? Hécate. Hécate. Hécate é a grande maga da mitologia grega. Ela antes, no início da mitologia grega, ela era uma deusa meio da juventude, ali uma coisa assim. E aí um dia ela ajudou a Europa a acasalar com Zeus. Que era uma deusa, né? Que Zeus foi lá, abriu um buraco no meio do continente e mandou bala. É isso, gente. A gente fala dela no Flight of Icarus. Isso. A Hera, que é a esposa de Zeus, ficou maluca. Pra variar, né, coitada? E Hécate Sim. então foi se esconder no submundo. Ah, sim. E aí da deusa da juventude, junto com Ártemis e outros assim, ela acabou se transformando numa deusa infernal. É, mas aí com uma relação não de inferno, né? Mas o fato dela ter conhecido o submundo, ou seja, ter se aprofundado nas profundezas do próprio inconsciente, fizeram dela a grande maga. Quem governa, inclusive, as encruzilhadas, cemitérios. Muito parecida com o Exu na Umbanda. E Deméter, como o Bruno falou, passou por 9 dias para encontrar Hécate e encontrou Hécate no 10º dia. Então esse 10 simbolizando Deméter completou a sua tarefa e se tornou completa. Lembra que ela está associada ao número 10.
E Hecate está associado ao número 9. O 9 na Cabala é Yesod, que é o 9, o número do iniciado, e Yesod, ele é a lua. É onde você vai buscar as intuições, vai buscar as inspirações. E aí Hecate também representa a lua no sentido de que ela é uma figura, ora é vista como jovem, ora como madura, ora como velha. Ou seja, as 3 fases da lua: a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Então tem aí todo um significado simbólico por trás dessa historinha, é um processo iniciático. Todas as mitologias têm um porquê por trás, né? Não é que as pessoas realmente acreditavam que os deuses andavam pela terra e faziam essas coisas, não seus camponeses, eles acreditavam de verdade. É legal falar mais uma coisa de Hecate. A gente falou no outro vídeo, a gente vai falar rapidinho nesse, que Hermes, ele andava pelos 3 mundos, o Olimpo, a Terra e o Submundo. Hecate também estendia seu poder pelos 3 mundos, que é uma outra interpretação de como eles desenhavam ou esculpiam Hecate, que era uma mesma mulher com 3 faces, né? Com 3 corpos numa mesma mulher. E aí no 10º dia, então, Deméter encontra com Hecate e ela fala assim: eu ouvi com meus ouvidos, mas eu não vi com os meus olhos. Ouviu com os ouvidos, né? Vai saber o que mais que ela tem pra ouvir, né? Mas que tal a gente perguntar pro Sol? Porque alguém raptou a sua filha, isso é fato. É o Sol, que é um cara que o Sol vê tudo, ilumina tudo, é o grande X9 do Olimpo. Já que ninguém te contou, vamos lá falar com ele. Porque ele vai dedurar, certeza, ele dedura mesmo. Não é à toa que o Deus Sol foi substituído por Apolo depois, né? Porque, certeza que ele fazia muita fofoca. Porque na verdade ele não é Deus Sol, ele é o Titã. Ele é o Titã. Ele é o Titã Sol, que como seria... Os deuses os olimpianos, né? Ganharam a guerra com os titãs, aí Apolo tomou esse lugar. E aí as duas foram lá e foram conversar com o Sol. E o Sol falou: eu vi. Lógico. Eu vi quem foi. Ele é dedura. E vou te falar o seguinte: Zeus está envolvido. E tá vendo? Já entregou um terceiro na parada. Já. Virou e falou assim: Zeus, mãe de Perséfone, mãe de Coré, entregou seu filho pro Hades. Pro deus do submundo. Então a gente descobre que Hades raptou Perséfone e que Zeus sabia de tudo. Não só sabia, como ele entregou. Entregou, tipo, tá aí, pega aí minha filha aí, ó. Pode pegar. Deu pro irmão assim de boa. E aí Deméter ficou... furiosa. Ficou Demeter da vida. E virou e falou assim: eu não volto mais pro Olimpo. Nunca mais. Não permito mais que a Terra... Deu um chiliquinho. Deu um chiliquinho. Não volto mais pro Olimpo. Meu violão desafinou por causa do ar-condicionado. Não volto. E a Terra não seria mais cultivada. Vocês não mandam em mim. Volto se quero. Não volto. Então, Deméter chegou a Eleusis, que era uma cidade onde tinha essa tal fonte. Uma fonte onde as virgens iam buscar água. Isso. Pra você que pede aí muito nos comentários fontes, aí tá aí a primeira fonte. E ela ficou lá, se transformou em velha, ficou lá. As filhas de Seleu, que era o rei, foram lá Seleu e Metaneira. Seleu e Metaneira. Não é mitologia grega, não é nórdica. Mas é metaleira. É o Olimpo. Entendeu? Bom, e aí as filhas chegaram lá e... senhora, o que fazes aqui? É pra te ver melhor, não? Ela falou, eu tava sendo perseguida por piratas, e aí eu dei uma fugida e resolvi sentar aqui, ficar por aqui pra eles não me acharem. Tem coisa pra fazer no castelo. Tipo, tem trampo, é isso? Tem emprego? Tem umas paradas aí pra fazer. Ofereceram emprego pra véia. Aí a véia falou, tá bom, eu vou lá, vou trabalhar nesse castelo aí, vou ver qual que é desse castelo. E aí a Metaneira olhou pra véia e falou assim, e aí, qual é a tua? A velha virou e falou assim, olha, eu posso, sei lá, ser mama de leite, ama de leite. Servir café, posso fazer umas coisas aí. Aí Metaneira virou e falou assim, olha, eu com meu marido somos já anciãos e tivemos um filho agora, né, temporão. Enquanto eu já era uma velha. E aí a criança é meio... problemática. O que a senhora acha de cuidar dessa criança? Porque se a senhora conseguir fazer com que essa criança se desenvolva, a senhora vai ser respeitada por aí. Com certeza, imagina, pegar o filho de uma rainha. Uma rainha. Metaneira. E o nome do moleque era Demofonte.
Aí depois vão falar que metaleiro é coisa do diabo, tá vendo? E aí tá a segunda fonte, a demofonte. Mais uma fonte pra você, a fonte do demônio. Deméter, que estava caracterizada como Uma senhora, tinha um nome. senhora. Ela começou a fazer rituais com a criança, para a criança crescer, porque ela não amamentava a criança. Ela até tem algumas descrições de que ela passava não sei o que lá na boca dele, aí beijava o lábio com mel, colocava a criança numa pira. E aí a criança pirava. E certa noite, metaleira Ou metaneira. chegou e viu e falou: Meu Deus! Que porra é essa? O que você tá fazendo com meu Que filho? bruxaria é essa? Tomou a criança nas mãos. Mas senhora, aqui não fazemos churrasco de humanos. Deméter virou Deméter e falou assim: vocês humanos são uns idiotas. Vocês não conseguem discernir o que é bom e o que é mal. Eu ia fazer essa criança um imortal. Porque é culpa realmente da mãe que vê o filho numa fogueira, tira o filho de lá, mas ela é burra, porque ela não sabe discernir o que é bom e o que é mal. Deméter então falou assim: agora, como castigo, vocês vão erguer um templo em meu nome, aqui em Eleusis, ali naquele monte bacana ali. É legal isso, né? Imagina assim, você pega o filho de uma pessoa, põe no fogo. Aí a pessoa entra em desespero e salva o filho. Você fala: agora como castigo, vocês vão construir um templo pra mim em cima daquele monte. Bem legal isso, gostei dessa ideia, vou fazer isso. E aí ela ficou lá um tempão em depressão. Quem, a mãe? Ou a Deméter? A Deméter. A Deméter ficou em depressão. Ficou pronta. Porque iam construir um templo pra ela, que coisa ruim e triste. O que começou a acontecer com o solo e com a agricultura? O quê? Eu te pergunto, imagina você, é a Ela dona deusa do da parada. agricultura. Aí você fica triste porque roubaram sua filha. Entra em depressão. Entra em depressão. O que vai acontecer com o solo? Aí cagou geral, né? Aí o solo não crescia mais planta, não crescia mais comida, começou a faltar comida, a agricultura não dava certo, a terra não conseguia ser preparada para o plantio. Zeus, o grande patriarca da mitologia, olhou e falou: ih, caralho. Chamou uma das 500 filhas dele e falou assim: vai lá, fala com Deméter e tenta convencer. Não. Falou: vai, tenta convencer. Não, uma porrada. Aí um dos filhos que foi lá, ela virou pra ele e falou assim: eu só vou me mexer daqui se eu ver a minha querida Coré Perséfone. Aí Zeus falou: ai, caralho. Não tem que falar com meu irmão. Aí... Ele é meio esquentadinho, mas eu vou ter que falar com ele. Vai ter jeito. Não foi ele. É, lógico. Zeus. Oh, my apologies. Vai chamar quem? O famoso faz tudo do Olimpo. Vamos chamar Hermes. Hermes. O leve trás. Exatamente. Hermes foi até o reino de Hades e falou assim... Imagina Hermes, né, cara? O cara chega falando: nossa, tem tanta coisa pra fazer, os caras ficam me mandando ir pra Hades toda hora. Tão lugar quente, feio, né? Mas vamos lá, né? Aí ele foi. Chegando lá, ele virou pra Hades e falou assim: Zeus tá querendo resolver esse problema de família. Ajuda aí, dá uma força, né? Vem, vamos resolver isso logo, porque os humanos... Libera a sua esposa pra ir lá pra cima, a sua esposa que veio pra cá por amor, ela nem foi raptada. E ele fala: tá bom, meu irmão quer, beleza. Vou quebrar essa, hein? Vou ficar me devendo uma, hein? E aí eles foram até o templo de Eleusis. Uhum. Já pegaram, já? Eleusis, Já pegaram, ou não? Pegaram. Assista o nosso vídeo sobre os cultos de Eleusis. Deméter então vê sua filha, já uma adulta, né? Já. Não é Coré, já não é mais Coré, é Perséfone. Uhum. E aí dá um abraço nela e fala: puta, agora você vai poder voltar. Não, peraí. Ó, tem só uma coisa. Me fala que você não comeu nada, porque daí a gente pode viver como sempre foi. Porque tem um lance, né? A gente já falou disso no outro mito, do banquete que tem Hades. Quem come nesse banquete fica de alguma forma preso a Hades. É isso. Ou um tempo, ou muito tempo. E aí Perséfone chega pra mãe e conta o quê? Então, ele me deu uma semente de romã antes da gente. Foi agorinha, foi agora. Tava saindo de lá e falou: faz um lanchinho antes de sair. Já foi no banheiro? Faz um lanchinho. E aí eu comi um pedacinho de romã e foi isso. Aí Deméter falou: oh, raios. Então, você vai ter que ficar lá no Hades.
por 4 meses e o resto do ano você fica aqui com a gente. Esses 4 meses também é meio controverso, né? Pode ser 6 meses. Nos originais que a gente foi atrás, estava um terço do ano, que seriam 4 meses. Mas tem outras histórias que falam que Perséfone fica 6 meses no Hades e 6 meses na Terra. Os 6 meses que ela fica na Terra são a primavera e o verão, que é quando Deméter está feliz, a natureza está exuberante, produzindo frutos e flores. E os 6 meses que ela fica lá no Hades, o outono e o inverno, que aí é quando está frio, quando a terra está se voltando para ela, as folhas caem. Então representaria a tristeza de Deméter por sua filha estar lá no Hades. Isso. Tem mais um trechinho da história, mas vamos lá, vamos falar da Romã, Léo. Vamos falar da Romã. A Romã ela tem um significado esotérico. Ela é considerada em algumas tradições, como a judaica, um fruto sagrado, e, por exemplo, em ordens como a maçonaria, ela representa a própria loja, a própria união dos maçons. Cada parte da Romã tem um significado esotérico. Dá uma olhada nessa imagem aí. Tá vendo essa imagem aí cheia de uma gosma branca com umas sementes? Então, um outro significado esotérico, que aí encaixa muito nesse significado de Hades e Perséfone. Coré, que é o nome da Perséfone antes, era uma deusa indistinta da mãe. Se vocês forem procurar, é Deméter mais nova, ela é deusa do não sei o que, não. Então uma deusa, é uma jovem, uma criança ainda. Como que ela vai parar no reino de Hades? Ela tá lá colhendo flores, ela vai colher um narciso, a terra se abre. Lembrando que o Narciso é aquele cara que ficava olhando lá para a imagem dele. Para si mesmo. Para si mesmo, e aí acabou, depois do mito dele, ele acabou virando a planta, lá onde nós vamos contar esse mito também. A terra abre, sai Hades lá de dentro, pega e leva lá para baixo. Vai pro submundo. Ou seja, o que Coré estava fazendo quando ela estava colhendo narcisos? Procurando a si mesmo. Procurando a si mesmo. Ela foi colher com as 2 mãos o narciso. E era um narciso diferente dos outros. Era um narciso com aspecto solar. Tinha 100 pétalas. É uma coisa assim. O chão abre e ela vai pro inconsciente. Uma jovem, virgem, buscando a si mesmo, buscando a individuação, buscando o self, tem acesso direto ao inconsciente. Ao inconsciente. Aí a gente chega em Hades. A gente chega em Hades, que é o mundo inconsciente. Que é o mundo, né? Hades ou Pluto para os romanos, né? É o tal do submundo. Aí lá tem 2 rios, né? O Aqueronte e o Styx. E o Styx, né? Ou o rio Stinge, que são os 2 rios lá de baixo. E aí todo mundo que morre, né, tinha que levar uma moeda na boca, porque quando chegava lá tinha que pagar o Caronte para conseguir entrar no Hades. Antes disso ainda, para entrar no Caronte tinha que pagar, mas para você poder pagar você tinha que ter sido sepultado. Se você não fosse sepultado, fosse largado lá pros urubu comer, você ia ficar vagando 100 anos. Alma penada. Muito bem, quando você vai então para Hades, você se depara com o Caronte, que é uma figura... Que é um barqueiro, né? Que é um barqueiro. Só que ele em algumas inscrições, ele é um velho de cabelo comprido e barba branca e olhos vermelhos. Ou seja, pra você entrar ali naquele mundo muito louco, você tem que ser maconheiro. Você tinha 3 níveis. O Campos Elíseos era pro zero. Você tinha 3 níveis. Melhor. Você tinha 3 níveis. O Campos Elíseos era o nível pros heróis, para os homens virtuosos. Isso. Como falamos homens, obviamente, homens e mulheres, né? Heróis e heroínas. Depois tinha o segundo nível. Isso. Esse segundo nível era para aquele que cometeu um crime. Tipo a galera em geral, assim, né? E o terceiro nível... O terceiro nível era o lugar onde ficavam os grandes criminosos. O Tártaro. Sabe quando você vai no dentista? Nossa. Hello, darkness, my old friend. E aí lá no Tártaro você passava a eternidade. Porém, no Campos Elíseos, olha que muito louco, existia um rio lá. O rio Lete. E nesse rio você poderia beber quando você completasse 1000 anos. 100 anos. 1000 anos. Em algumas versões, 100 anos. Em algumas versões, 100 anos. Aqui eu conheço é 1000. E aí você bebia dessa água e esquecia quem você tinha sido na outra vida. E aí você podia voltar e reencarnar. Qualquer semelhança com o espiritismo é mera coincidência. Certo? Muito bem. Lá no Hades, lá no reino de Hades, também tinham os 3 juízes, que era quem... Hades e Perséfone. Perséfone acabou se tornando a rainha do inferno, vamos chamar assim, só para facilitar. Ou seja, a rainha do inconsciente. Mas os 2, eles eram meio... não faziam nada.
eles não eram ativos de fato, porque olha só... Ele era rei e rainha, né? Tinha uns caras lá pra trabalhar pra eles, tinha serviçais, eles tipo ficavam fazendo o que rei e rainha fazem. Banquete. Eu ia falar bacanal também, banquete, bacanal, essas coisas. De Baco, né? De Baco. Baco deu um pulinho lá, inclusive. Mas existiam 3 juízes. Radamantos, Minos, pra quem viu Flight of Icarus sabe quem é Minos, é o mesmo Minos, depois que ele morreu ele foi parar no Hades. Ele virou juiz lá. E um outro maluco, Eco, que é o que vocês estão ouvindo aqui, provavelmente. Porque não era parente de Hecate, Não, mas estava lá também. mas estava lá. Então os 3 eram juízes, e depois do Caronte do barco, você tinha o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, que protegia pra ninguém sair, mas também protegia a entrada pra onde Hades ficava. E também usado pra proteger Hogwarts. E além deles, existia a Hecate, que a gente já falou, e uma das funções de Hecate era chamar as fúrias pros culpados. Então ela meio que quem chamava as fúrias pros culpados. Tipo, o cara era culpado, viu um monte de mulher ensandecida, com os cabelos em pé, gritando, pegando o cara e levando o cara pro nível mais profundo do inferno. Isso é bem legal. Então é isso que aconteceu. Então ela se tornou rainha do inconsciente. Uhum. E Ela ela acabou aceitando esse papel. acaba E aceitando aí a esse papel. Romã é a parte importante É a dessa parte história. importante dessa história, porque Porque- pensa bem. Se ela era uma menina, era Coré, buscando o seu self, e mergulhando no inconsciente. Quando Hades oferece a Romã pra ela, e aí põe A a imagem, semente de e Romã. põe de novo a imagem aí vocês estão vendo que claramente isso é uma representação do esperma com os óvulos. Então isso remete a um ato sexual praticado entre Hermes e Hades. Entre Hermes e Hades. Putz. É a Pode ser, Hermanades. mas nesse caso, entre Perséfone e Hades. Então nesse momento ela vira mulher. Quando ela volta, depois de comer a romã, ou seja, se lambuzou da romã sagrada. A mãe dela vocês pergunta assim, entenderam. filha, fala que você ainda é virgem, por favor. E aí ela falou, não. E aí já era. E aí, como já consumaram o ato, ela torna-se a rainha do inconsciente, a rainha de Hades. E aí ela fica uma parte do ano lá e uma parte do ano com a mãe dela na superfície. Pra finalizar, o mito ainda que não acabou. Deméter, então, beleza, né? Vai fazer o quê? Já aconteceu, é isso que vai acontecer. Mais ou menos metade do ano ela vai ficar feliz, mais ou menos metade ela vai ficar triste. E aí ela volta pra Eleusis. Já que a minha filha não é mais selada hermeticamente, Ela vira pra um dos filhos de Metaleira, e Seleu, Triptolemo, e pra Seleu também, mas principalmente pra Triptolemo, e fala assim, eu vou ensinar os meus segredos, os meus mistérios. os meus mistérios. E aí nascem os mistérios de Eleusis, que são mistérios que vão estar relacionados a momentos específicos do ano, ligados à agricultura, e também, em alguns casos, a ritos sexuais, tanto diretamente ligados realmente ao sexo, quanto simbolicamente. Né? A gente está falando até agora de uma simbologia de sexo entre Hades e Perséfone, a mesma coisa que Deméter foi ensinar aos homens. E aí começam os tais cultos de Eleusis, que nós já falamos no outro vídeo, que tem uma forte influência dos cultos de Ísis, que eram os cultos praticados lá no Egito, em onde muitos gregos iam ser iniciados, como por exemplo Aristóteles. A própria Romã era cultuada simbolicamente nesses rituais, né? Eles poderiam cultivar, mas não poderiam comer, por exemplo. E aí, por fim, né, então, com esses cultos já espalhados pela Grécia, se tornaram cultos iniciáticos e cultos secretos, né? É dito que a própria Deméter disse que seus segredos, seus mistérios nunca deveriam ser revelados. Então é isso, galera. Esse foi mais um mito do Mitos e Lendas, o novo quadro do canal. Continuem comentando aqui embaixo. Se você gostou, deixa um like. Comenta, não só sugestões, mas comentem aí o que vocês quiserem. Curtam, compartilhem. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu, até a próxima.